olho de verdade quando eles perceberam que tinha uma árvore bem peculiar aqui. Essa árvore, chamada de pau-brasil, produzia uma tinta vermelha usada para tingir tecidos que valia muito dinheiro. E o litoral brasileiro era cheio dessas árvores. Então os portugueses fizeram a festa e começaram a vir para cá só para pegar o pau-brasil. Bem, na verdade, quem trabalhava pegando o pau-brasil eram os índios que trabalhavam em troca de bugigangas. Em troca das árvores que eles derrubavam, eles recebiam machados de ferro. Os índios daqui passaram da idade da pedra para a idade do metal instantaneamente. Me mandaram esse vídeo para fazer um react sobre a chegada dos portugueses. Eu tenho certeza que quem mandou esse vídeo para mim já sabia da minha opinião, do meu posicionamento e, mais do que isso, de uma historiografia, ou seja, escritos históricos que apontam na direção contrária disso. E mais do que isso, tem uma reflexão que deve ser feita aqui. Primeiro, Portugal não veio só para pegar. Depois se intensifica a colonização? Sim. Mas no começo, desde o começo, e para isso, gente, não precisa uma historiografia muito ampla, basta ler a carta de Pedro Vaz de Caminha, quando ele mesmo já instrui ao rei, dizendo que era pertinente, era importante que se catequizasse os índios, que se trouxesse para eles o cristianismo, porque eles facilmente receberiam de bom grado. Inclusive, se você nunca teve contato com a carta de Pedro Vaz de Caminha, no canal tem um vídeo em que eu leio simplesmente a carta de Pedro Vaz de Caminha para você ter contato com ela, né? Então, assim, é verdade em partes que eles não vieram aqui só para pegar. É que depois se intensifica a colonização, de fato, né? Agora, a parte mais grave desse vídeo é aquela de sempre, da história da bugiganga, da quinquilharia. Senhores, nós precisamos pensar com a mentalidade do povo da época, sobretudo não o povo europeu, porque o que acontece aqui quando alguém fala os índios trabalharam em troca de bugiganga, ele está pensando exatamente como o europeu pensava. Ele está pensando que espelho não serve para nada. Por quê? Porque, gente, no nosso mundo, espelho tem no lixão, nos lixos, tem espelho jogado. Você consegue ver a sua face num celular, numa câmera, né? Você consegue reproduzir o seu próprio rosto. Para os indígenas, isso era quase magia, era um absurdo. Então, senhores, de novo, nós precisamos entender a noção de valor e preço. Senhores, eu tenho uma caixa de giz que tem assinatura de diversos alunos de várias turmas, de alguns anos. Alguns já estão na faculdade, tiveram aula no 7º ano, estão na faculdade, já se formaram, e o nome deles está registrado ali. Outros já estão no ensino médio, e o nome deles está registrado. É uma caixa de giz de madeira extremamente surrada. Eu vou tirar uma foto e vou colocá-la aqui para vocês. Ela não vale valor, assim, pelo material dela, não vale 20 centavos. Só que o valor sentimental é muito grande. Eu jamais vou conseguir ir atrás de cada um deles para colocar o nome deles ali. Às vezes a gente se depara com o nome de alguns e é muito legal. É como uma relíquia. Senhores, ela não vale nada em termos de preço, mas para mim vale muito. Entenderam a noção do indígena? Senhores, e outra, no final do vídeo ela fala assim, esses povos saíram da idade da pedra para a idade do metal em um lance. Então você está entendendo de que tipo de sociedade nós estamos falando? E não é diminuir o indígena, sabe? Tem que fazer aquele sinal de virtude, né? Sinalizar a virtude. Olha, indígenas, eu gosto de vocês. Não se trata disso, não estou falando mal. Eu estou dizendo que era a realidade deles. E ao se depararem com espelhos, vale a pena entrar em contato com a carta de Pedro Vaz de Caminha. Ali eles se apegam a rosários, eles se apegam a coisas simples, a almofadas. Os portugueses oferecem para os indígenas uma manta para dormir, um lugar mais acomodado. Eles simplesmente ignoram, não é a realidade. Eles trocam ajuda, e isso aí voluntária, está nos escritos de Caminha, de carregar a água para os barcos que saíam das caravelas e vinham até o litoral, água que os portugueses levavam para as viagens, em troca de qualquer coisa que eles achavam interessante para eles. Mas por quê? Porque para eles é interessante. Veja, você, ao perceber que eu dou valor numa caixa de giz totalmente quebrada, você me acha um idiota? Talvez sim, mas eu não sou um idiota, eu não rasgo uma nota de 100 reais. Mas aquilo tem muito valor para mim. Então veja, quem acha, eu quero que isso grave nas tábuas do seu coração, quem acha que os indígenas não conseguiam pensar com a própria mente e identificar o que é importante para eles e o que não é importante para eles, quem acha que eles foram trouxas, que eles foram enrolados, que não são seres pensantes, é que são pessoas que têm preconceito com os indígenas, é que acha eles seres inferiores. Porque, gente, é uma transição, é uma troca
de o que é importante para você com o que é importante para mim. Quando há os casamentos, volto ao assunto dos casamentos em forma de aliança militar. Quando existem esses casamentos acontecem por interesse. Os indígenas conseguem pensar, senhores. Os senhores que ficam achando que eles são idiotas, eram idiotas, simplesmente estão tratando-os como gado, como seres não pensantes. Coisa que os jesuítas, ao vir para cá, pelo Vaz de Caminha, já conseguem perceber que são almas, são pessoas como todo mundo. Então eles pensam, eles reagem, eles têm os seus interesses. E aí os jesuítas vêm porque são almas que precisam ser salvas, e então precisam da pregação, né? Então veja, quem acha que os índios, percebam isso como é um plot twist, se você descobriu isso agora, já vale o seu escrever. Se você acha que os índios são idiotas, eram tolos, foram enganados, saiu um malandro e um esperto, se encontraram em 1500, então foram enrolados. Se você acha isso, você é que acha que os índios são seres inferiores e não acha que os índios são capazes de decidir o que é bom para eles. Imagina a seguinte situação, o indígena simplesmente fala assim, olha só, é o seguinte, eu quero ouro para colocar no meu banco. Senhores, não tinha banco no Brasil. Ouro para eles fazia diferença nenhuma. Inclusive na carta de Pero Vaz de Caminha tem uma aproximação onde eles reconhecem o ouro e apontam para a terra, quase que falando, essa é a noção de Pero Vaz de Caminha. Apontaram como se lá na terra também tivesse ouro. Então, senhores, muita alma nessa caura, muita calma nessa hora. Então, senhores, muita calma nessa hora. Percebam, é muito comum, muito fácil pensarmos que estamos defendendo os indígenas e, na verdade, estamos partindo de um princípio, de que eles não conseguiam pensar. Então, tá aí esse react, esse vídeo. Eu quero que você, em uma das missões desse perfil e canal, saia com a noção clara de que os indígenas são e eram seres humanos que tinham seus interesses e sabiam escolher o que era importante para eles. Você consegue imaginar nunca ter visto o seu rosto, a não ser num rio, e depois alguém aparece para você com um espelho? Tipo, para você é coisa do outro mundo, cara. Então, vamos deixar de fazer essa coisa tola, certo? Que beira a burrice extrema de, ao tentar parecermos que somos a favor dos indígenas, chamamos de tolos, certo? Então, se você gostou, já sabe, se inscreve nesse canal, bora, porque isso aqui é bem comum. Enganaram os indígenas com os espíritos. É claro, a história é muito longa, ela não acaba aqui, tem muitos desdobramentos, são outras análises a serem feitas. No que não dá pra lacrar numa frasezinha só. Forte abraço. O primeiro homem pisou na Lua. Há exatamente meia hora, a Alemanha... A guerra terminou, a guerra terminou, a guerra.